Meus irmãos, meus amados, quero convidar você mais uma vez para que nós venhamos meditar a palavra do Senhor. Peço para que você peça ao Espírito Santo para abrir a mente, para que nós venhamos entender, meu irmão, a palavra do Senhor. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus que se encontra no livro da primeira carta de João, no capítulo 5, e o verso 18. 5,18, primeira carta de João, 5,18. Vamos ver o que está dizendo a palavra do Senhor, irmão. Que diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não toca. Observe bem a leitura, irmãos, a palavra do Senhor. Agora, nós vamos voltar lá para o livro de Mateus, voltar para o livro de Mateus, Mateus capítulo 12 e o verso 43, Mateus 12. Mateus 12, o verso 43 está dizendo assim, vamos ver o que está falando aqui no verso 43, para que nós vamos entender, irmão. Que diz assim: E quando o espírito imundo ter saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. O 44 está dizendo assim: Então diz, voltamos para a minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Observe bem, irmão, a palavra do Senhor para que você venha entender. Observe bem. A palavra nos diz que aquele que é de Deus, o verdadeiro servo de Deus, o diabo não tem poder de tocar. Observe bem. Mas quando um vaso, uma pessoa, né, ele está cheio de demônio, né, porque ele não é de Deus. Por que o nosso corpo é uma casa? Assim como existe, né, que o corpo do verdadeiro servo de Deus, do verdadeiro cristão, é templo do Espírito Santo, o corpo daquele que não tem Deus é templo de Satanás, templo do maligno. É por isso, irmão, que o homem ele só é liberto de demônio depois que ele passa a conhecer a verdade e aceitar Jesus como único e colocar em prática todos os seus ensinamentos. Porque é uma casa, é morada dele. Olha o que a palavra está dizendo, sair, né? O diabo diz, voltamos para a nossa casa. Quando o homem se converte, se entrega para Cristo, o maligno se afasta e anda procurando repouso em outros lugares. Não encontrando, volta para a casa dele. Quando chega, topa o vaso, o homem,
desordenadamente, fazendo coisa desagradavelmente, ele se aposa ali, porque ali é a morada dele, é a casa dele, irmão. Por que que esses pastores estão todo dia expulsando o demônio? Todo dia expulsando o demônio sai, o demônio volta, porque é no lugar dele. E também não é lícito estar expulsando o demônio, porque Deus não deu essa autoridade, nenhum pastor, nenhum que diz ser pastor, Deus não deu essa autoridade. Por quê? Porque o mesmo que está expulsando também tem, porque faz as coisas erradas, porque sabe que não é lícito. Ele sabe que a verdade é que liberta. E o verdadeiro servo de Deus, o diabo não toca, porque é uma casa. Por isso, irmãos, é que devemos entender isso. Porque a pessoa que está fazendo sempre a vontade do demônio, por mais que ele expulsa o demônio, mas a pessoa está fazendo a vontade do demônio, porque é morada dele e não procura servir a Cristo da maneira que a palavra ensina. Eu fico observando, Renato, observe bem uma coisa, irmão, uma coisa certíssima. Uma pessoa, quando ele assiste um primeiro capítulo de uma novela ou de um filme, ele já entende todo o significado da novela e do filme. É sim. Mas a palavra de Deus, por mais que estuda, nunca que aprende. Por isso que Paulo disse, por mais que estuda, mas nunca chega o pleno conhecimento da verdade. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo. Porque quando um pregador tem o verdadeiro Espírito Santo, ele não anda por aí expulsando demônio de ninguém. Por que ele faz isso? Porque também tem. Porque está fazendo errado, prega o evangelho errado, prega a palavra errada, por isso que está cheio. É demônio também, irmão, é casa dele. E só sai quando o homem verdadeiramente conhece a verdade, porque a verdade vos libertará, disse Jesus. É assim que tem que entender. Quando o homem se entrega para Cristo, o demônio se afasta. Mas quando ele desobedece a Cristo, o demônio volta. Porque a casa está... Quando o homem aceita Jesus, a casa está ocupada com quem? Com o Espírito Santo. Porque é templo do Espírito Santo, passou a ser templo do Espírito Santo. Mas não quis obedecer, o Espírito Santo sai e passa a voltar novamente templo de Satanás. É isso que está escrito, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Somos vaso de Deus e assim tem vaso de Satanás. É isso que eu quero passar para você, para que você entenda, irmão. Para que esses pastores que andam pregando o mau evangelho não tenham entendimento, para que você venha entender, procurar o verdadeiro conhecimento, a verdadeira igreja que prega o verdadeiro evangelho. Esse verdadeiro evangelho está, graças a Deus, está no país, está aos nossos olhos. Lê a palavra, procura o verdadeiro ensinamento da palavra de Deus, para que você venha receber de Cristo a sua vida eterna. Que Deus te abençoe e te guarde, irmão. Vamos abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos e não dar nenhum espaço para ouvir essas fábulas mentirosas. Porque falsos pregadores, não têm um conhecimento, não têm o poder de expulsar demônio, porque está expulsando e está voltando, porque não é lícito, Jesus não deu esse poder a ninguém, a não ser os apóstolos. Que Deus te abençoe e te guarde, fica na paz do Senhor. Até o próximo vídeo, se for da vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até lá, meus irmãos.